Queridos alunos, serei breve, sucinto e vou direto ao ponto do tema de hoje. Saudá-los também, obrigado pela presença, não me estenderei tanto quanto o professor Cassione, serei mais objetivo. O tema da palestra seria Operação Lava Jato sob a ótica da defesa. O que significa isso? O que significa dizer isso? Antes de explicar esse tema e se aprofundar nele, eu preciso fazer uma rápida digressão, uma rápida explicação para que vocês possam entender efetivamente como se originou essa Operação Lava Jato do ponto de vista jurídico. Não vou entrar no mérito da investigação, se está investigando o partido X, Y, Z. Para nós não interessa. Para nós o que interessa é a Lei 12.850-13, que é a lei que criou, regulamentou o combate às organizações criminosas. Antes dessa lei, que é super nova, é uma lei de 2013, nós tínhamos uma lei mais antiga que praticamente não era aplicada, não tinha aplicabilidade, não tinha efetividade. Portanto, essa lei meio que era desprezada pelo Poder Judiciário. Com o advento da Lei 12.850-13, que efetivamente definiu o que é uma organização criminosa, porque até então nós tínhamos que usar diplomas internacionais para poder entender o que é uma organização criminosa. Então, a Lei 12.850-13 efetivamente tipificou, ela disse expressamente quais são os elementos e as características de uma organização criminosa. Então, a partir dessa lei é que foi possível iniciar esse tipo de investigação, consoante os senhores podem acompanhar nos noticiários, mais especificamente de maior grandeza no cenário nacional, a Operação Lava Jato. Bom, a Lei 12.850-13, ela trouxe alguns elementos, né? Como tal, a delação premiada, que vai ser um assunto que eu vou abordar bastante hoje, para que nós possamos efetivamente entender e verificar se essa delação premiada realmente é essa maravilha toda que está sendo colocada pela mídia, ou se a delação premiada ela tem alguns problemas necessários pelos operadores do direito. Como eu disse, é uma lei extremamente nova, uma lei de 2013, e que os senhores, com certeza absoluta, terão oportunidade de atuar sob a égide dessa lei, tanto como juízes, promotores, advogados. Bom, a partir disso, nós temos que entender o seguinte. Efetivamente, o que eu consigo fazer com a Lei 12.850-13? A partir dessa lei, foi criada a figura do agente infiltrado. Então, hoje, essa legislação, ela trouxe todas as regras para que você possa efetivamente infiltrar um policial numa organização criminosa. Mas espera aí, então quer dizer que eu poderia ter infiltrado um policial para investigar, colher provas, por exemplo, dentro de uma empresa X, verificar se ela faz parte realmente desse esquema? Sim, era possível fazer a infiltração de um agente policial. Mas quando nós fazemos esse comentário dentro desse contexto, dentro desse cenário, de incluir um policial dentro de empresas para colher a prova, fazer a gestão da prova e procurar por ilegalidades, parece ser uma coisa bastante tranquila. Até porque, em que pese nessas operações que nós estamos observando, em que estão sendo presos políticos, estão sendo presos lobistas, a pessoa faz a delação premiada, mas ela tem uma grandíssima expectativa de que a vida dela não corre risco. Diferentemente, se um policial fosse infiltrado numa organização criminosa, por exemplo, que atua na mercancia de entorpecentes. É muito difícil nós observarmos, fazendo esse contraponto, que um policial infiltrado numa organização criminosa, como a que nós conhecemos aqui no estado de São Paulo, consiga colher provas e mais, que partícipes dessa organização criminosa venham a juízo, venham ao Ministério Público formular um acordo, formular um contrato, formular uma delação premiada. É diferente.
Nós observamos nas empresas os acordos de delação premiada, acordos de leniência. Agora, nós não observamos nas organizações criminosas que realmente praticam crimes violentos, tráfico de drogas, homicídio, sequestro, roubos, etc., esse tipo de acordo de delação premiada. Então a gente tem que fazer esse ponto a ponto para saber efetivamente onde essa lei vai funcionar ou não. Eu sei que você deve estar pensando. Você deve estar pensando, espera um pouquinho, se essa lei permite que um policial seja infiltrado numa organização criminosa a fim de colher provas para desbaratar essa organização criminosa, se um dia eu passar num concurso para ser um policial civil, um delegado, então eu posso ser obrigado a ser disfarçado para ingressar numa organização criminosa para colher provas? Não. Essa lei ela deixa bem claro que o cidadão que vai ser infiltrado naquela organização criminosa, ele tem que querer fazer essa infiltração. Então ele nunca será obrigado, ele será consultado e aí voluntariamente poderá ser feita a sua infiltração, seguindo uma série de regras, inclusive com homologação judicial. A partir disso, convido os senhores a fazer o seguinte raciocínio. O sujeito ingressa na Polícia Federal, na Polícia Civil, é convidado a integrar uma organização criminosa com o intuito de colher provas, etc., e aceita. E esse sujeito começa a trabalhar, infiltrado. E lá começa a colher diversas provas, começa a fazer diversos levantamentos, fazer conexões e começa a conseguir desvendar esse jogo processual no sentido de conseguir a condenação. Só que no meio do caminho, no trânsito, na obtenção dessa prova, na gestão dessa prova, ele se vê numa encruzilhada. Ele se vê obrigado, para proteger a sua própria vida, a tirar a vida de um terceiro. Imaginemos que ele esteja numa organização X e que o seu chefe, o chefe dessa organização diga: fulano, eu preciso que você vá até tal lugar e tire a vida de José. Ele está obrigado a tirar a vida de José ou não? Se o fizer, responderá pelo crime de homicídio? Vai ao júri popular? Ou está no exercício regular de um direito? Está cumprindo uma ordem legal? Está em legítima defesa? Então foi uma dúvida que surgiu e foi muito debatido pela doutrina. Isso é uma coisa que já vem sendo discutida, debatida pelos juristas, pelos pensadores do direito. Mas a lei 12.850-13, exatamente para evitar esse tipo de polêmica, porque se eu estou lá com o chefe da organização criminosa, com fulano, com José determina que eu mate João. Depois eu vou em juízo e digo: olha, excelência, eu tive que matar o João, porque senão ele estaria revelando a minha identidade e acabaria a cooperação. Ou poderia justificar: eu matei João porque senão minha vida estaria em perigo. Por que eu não mataria se eu faço parte da organização criminosa? Então eu agi em legítima defesa. Qual é o problema? O que vem a ser a legítima defesa? Uma excludente de licitude, como os senhores sabem, ou pelo menos deveriam saber, ou como a maioria sabe. Essa excludente de licitude da legítima defesa, ela vai se comunicar com o sujeito que deu a ordem. Se eu agir em legítima defesa, ele também agiu. Então eu serei absolvido, mas o mandante do crime também será. Para resolver essa questão, a própria lei de organizações criminosas, no que tange, no que toca ao agente infiltrado, diz que, se, cumprindo a ordem do chefe da organização, para não revelar a sua identidade, para não revelar o trabalho policial investigativo que estava sendo realizado, para não colocar a sua vida em perigo, ele pode sim tirar a vida de um terceiro. Porém, se o fizer, estará agindo em inexigibilidade de conduta diversa. Por que o legislador colocou essa inexigibilidade de conduta diversa expressamente na lei? Justamente para que essa conduta seja exclusivamente para o agente do Estado, que nessa situação completamente anormal e insuportável se encontrava. A inexigibilidade de conduta diversa não vai se estender para aquele que dá a ordem. Então, foi uma tremenda inovação da legislação. Ela trouxe a inexigibilidade de conduta diversa
como causa de exclusão da culpabilidade para o núcleo da norma. Professor, mas só um minuto. Eu já ouvi falar que muitos advogados, etc., em algumas teses, levantavam a tese em tribunais do júri, já pesquisei jurisprudências, já vi aulas, levantavam teses de inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Vou repetir. Inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Esta tese da inexigibilidade de conduta diversa ela já vinha sendo usada há algum tempo, mas é uma tese supralegal, ou seja, ela não está contemplada na lei. É uma construção. Agora, a partir de 2013, essa tese ela foi incluída no texto legal. Então, o sujeito que está infiltrado numa organização criminosa, ele tem essa proteção legal. Tá? Pessoal, as inovações, agente infiltrado. Agora, a Polícia Federal, a Polícia Estadual pode fazer diversas operações em vários estados do território e eclodir essa operação de uma única vez. Chama-se ação controlada. Então não precisa a polícia de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, cada uma fazer o seu flagrante. Não. Todas vão aguardar uma ordem e vão fazer uma ação controlada, ou seja, todas fazem ao mesmo tempo a apreensão ou a prisão, no sentido de realmente conseguir desbaratar aquela organização criminosa. Então, vocês acompanharam pela mídia, acompanharam pela televisão, pelas redes sociais, que quando a Polícia Federal ia cumprir ordem de prisão ou de busca e apreensão, ocorria em diversos estados do território nacional. Não era só em São Paulo, não era somente em Santos. Em vários estados, simultaneamente. Justamente para que as informações não vazassem, essas células pudessem agir de forma a prejudicar a instrumentalidade do processo. Tá? Então, já falei do agente infiltrado, ação controlada, e vou falar agora da delação premiada. Antes de começar a falar da delação premiada, que eu vou me estender um pouco mais, eu queria levantar uma polêmica e verificar qual é a reação, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. Há algum tempo atrás, vocês puderam acompanhar na televisão, na internet, etc, 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 que ocorreu um certo vazamento de uma certa interceptação telefônica que depois foi declarada prova ilícita. Como nós sabemos, a prova ilícita ela não pode ser utilizada no processo penal. Por que ela não pode ser usada no processo penal? Porque processo é forma. E forma é garantia. Se eu tenho algo que foi concebido fora da forma, aquilo não é garantia. Aquilo não foi garantido. Não passou pelo filtro constitucional. Não passou pelo filtro processual penal. Então, a prova ilícita é aquela prova que é emprestada. Por dadas algumas interceptações telefônicas, e foi dito mais ou menos assim: oi, Lula, eu vou te mandar o papel, mas você só usa se você precisar. Vocês lembram disso? E ele falou: tchau, querida. Logo depois disso, quase ato contínuo, o que ocorreu? O nosso querido ex-presidente recebeu uma intimação para dar o quê? Um depoimento, para que fosse tomado o seu interrogatório. Porém, o que ocorre na maioria dos casos, 99% dos casos, o sujeito recebe uma intimação, sendo convidado a ir a uma delegacia de polícia, prestar esclarecimentos num dia e hora marcada. Porém, o que ocorreu no caso do ex-presidente Lula? Ele foi intimado, porém, para uma condução coercitiva. Ele falou: olha, você está recebendo esse papel, você tem que ir agora para a delegacia para dar a sua versão. Se você não quiser ir, a gente vai te conduzir à força. É possível, efetivamente,
uma condução coercitiva para a oitiva de um réu no processo penal brasileiro, a legislação permite? Porque isso foi muito chocante, dividiu a opinião pública. Lula foi levado à força a uma área VIP do aeroporto de Congonhas, onde tem uma delegacia especial para autoridades, e lá foi tomado o seu depoimento. Então veja, o artigo 260 do Código de Processo Penal, ele regulamenta essa matéria desde 1941. Desde 1941. Então, eu não entendi porque gerou tanta perplexidade, já que essa questão está regulamentada, está positivada. Vou ler o artigo para vocês. Se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Então veja, o dispositivo legal existe. Mas o que diz o dispositivo? O dispositivo diz o seguinte: se o investigado não atender à intimação da autoridade, aí sim ele será conduzido coercitivamente. O Lula jamais desatendeu, porque ele foi convidado pela primeira vez. Então, ele poderia ser conduzido coercitivamente? No meu ponto de vista, não. Até por uma questão constitucional. Ou seja, veja, ele é réu no processo. Ele foi conduzido coercitivamente. Ele vai chegar perante a autoridade policial, ele pode exercer o seu direito constitucional ao silêncio e dizer: autoridade policial, fui conduzido, porém não falarei absolutamente nada. Ficarei em silêncio. É um direito constitucional. É um direito constitucionalmente previsto. Se ele pode o mais, que é não dizer nada, ele pode o menos, que é não ser conduzido coercitivamente. Então, essa questão dessa condução coercitiva efetivamente foi muito criticado no sentido de dizer que é uma coação. Ou seja, obviamente que o presidente Lula, ex-presidente Lula, sendo conduzido, seus advogados o acompanharam, etc, etc, etc. Agora imagina você, que está eventualmente respondendo a um processo, ou melhor dizendo, respondendo a uma investigação, um inquérito policial. Você é abordado em algum lugar e fala assim: você vai para a delegacia agora, você vai dar o seu depoimento agora. A condução coercitiva, na minha visão, é uma violência e a partir dela podem ser produzidas provas auto-incriminando o réu, ou o réu se auto-incriminando, que não se harmonizam com o texto. Por que eu falei da condução coercitiva? Só para chamar a atenção de vocês no próximo tópico, que é da delação premiada. Pessoal, efetivamente, vocês sabem como funciona uma delação premiada? Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica, repito. Pessoal, veja bem. Delação premiada. A delação premiada nada mais é do que um acordo realizado entre as partes. E quando eu digo que é um acordo realizado entre as partes, significa dizer que você precisa ler exatamente aquilo que eu estou dizendo. Ler exatamente as palavras que estão sendo ditas. O juiz, nessa relação triangular, juiz, acusador e defensor, juiz, promotor de justiça, advogado, nessa relação triangular, o juiz não participa da elaboração do acordo da delação premiada. O que diz a lei? A lei diz que será um acordo feito entre as partes, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a defesa, o réu, os seus advogados. O juiz, ao final da elaboração da delação premiada, irá homologar essa delação ou não homologar, apontando que sejam feitas alterações. Então é isso que diz a Lei 12.850/13. E aí começam a vir os problemas. O que nós observamos na prática, no dia a dia, com relação à chamada Operação Lava Jato? Nós verificamos que primeiro se prende, se coloca o réu numa situação absolutamente de vulnerabilidade, se coloca numa situação de completa desvantagem e aí se oferece a possibilidade de uma delação premiada. Ah, professor, mas espera aí, o que você está dizendo?
Você está dizendo que você é favorável à injustiça? Não, não é nada disso. Preste atenção nas minhas palavras. O que eu estou dizendo é que direitos e garantias fundamentais estão sendo violadas para supostamente garantir a obtenção de uma prova num processo judicial. Gente, lá atrás, muita gente morreu na fogueira, muita gente sofreu, muita gente foi torturada, para você hoje ter direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, que é tão estudado por todas as matérias, por todos os professores, por todas as disciplinas, o tempo todo, os direitos e garantias fundamentais não estão em lugar de destaque da Constituição de graça, porque é bonito. Tivemos uma Constituinte originária que debateu esse tema e elevou esses direitos e garantias fundamentais à cláusula pétrea. São imexíveis. Aí vem o Supremo e diz: a presunção de inocência é relativa. Condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, deve-se iniciar o cumprimento de pena. Foi feito um estudo e foi verificado que, depois que o sujeito é condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, inicia o cumprimento de pena, quase 40% dos recursos que são interpostos para o STJ e para o STF são providos. Então imagina essa situação, que situação desproporcional, que situação aberrante. O cidadão é condenado em primeira instância, está em liberdade. É condenado em segunda instância, é preso. É interposto um recurso. Ele fica preso durante 1 ano, cumprindo pena. Seu recurso é provido no STJ. O STJ diz, por exemplo, que ele ficará em regime fechado. E se iniciar o seu cumprimento de pena em regime aberto. Esse 1 ano que o sujeito ficou preso, não vai voltar mais. Então, uma situação jurídica de insegurança. É uma situação jurídica realmente que deve nos preocupar. A todos nós. Porque os nossos direitos e as nossas garantias individuais estão sendo violadas. É importante que você entenda de uma vez por todas que processo penal não é para defender bandido. Processo penal é para defender o direito de cada um de nós cidadãos, que podem sim um dia responder um processo criminal. Agora, eu pergunto a você, se um dia, por qualquer razão, por qualquer deslize, você tiver que responder um processo penal, sentar lá na cadeira infame dos réus, você vai querer um processo garantista, um processo legal, um processo justo, ou você quer ser julgado de qualquer forma? É uma reflexão que tem que ser feita. O Dr. Cassione colocou isso muito bem na palestra dele ontem. Então, meus amigos, o que nós observamos na prática? Nós observamos um processo penal comercial. Nós observamos um flex. Funciona com gasolina, funciona com álcool. E vamos fazer a delação premiada. Você fez a delação premiada aqui, eu já estou prendendo o sujeito que você delatou ali. Senhores, eu convoco vocês, eu provoco vocês, procurem na internet depois as minutas das delações premiadas. Vamos pegar como exemplo a delação premiada do Paulo Roberto Costa, que foi um dos primeiros a fazer delação em 2015, mais ou menos. Você vai verificar que não foi apenas o Paulo Roberto Costa que foi investigado, que foi preso. A sua família toda. Sua mulher, suas 2 filhas, seus 2 genros. Não foi só ele que foi investigado, porque ele era funcionário de carreira da Petrobras. A família inteira foi investigada, foi processada. Tiveram investigações? Tiveram inquéritos. Agora eu pergunto a você. Você responde uma determinada investigação? Você cometeu, eventualmente, sim ou não, alguns erros, mas você vê seus filhos, sua esposa, que muitas vezes sequer tem conhecimento da situação, presos junto com você. Você faz ou não faz uma curso de delação premiada? Meu amigo, nessa hora, o cidadão entrega até a mãe, certo, Yuri? Vou fazer uma produção coercitiva do senhor, hein? Então, é uma questão, por que eu estou falando isso? Não estou defendendo A ou B, posição política de A ou B.
só quero mostrar para os senhores que é uma situação que não é harmônica, não é proporcional. A acusação fica numa situação muito confortável, ao passo que a defesa fica numa situação de completa desvantagem. Ora, você já está preso, já teve a sua liberdade tolhida. Por muitas vezes não é um crime que envolve violência ou grave ameaça. Você está vendo os seus filhos investigados, presos, membros da sua família investigados, presos. Você vai ou não vai fazer a delação premiada? Muitas vezes o sujeito faz até uma delação premiada que ele não tem as provas. Ouviu dizer, provas indiciárias, sabe mais ou menos como ocorreu ou como não ocorreu, e mesmo assim vai lá formular um termo de acordo com o Ministério Público. Então, infelizmente, o que nós observamos hoje é que a prisão preventiva tem sido utilizada como um instrumento muito forte para conseguir a todo custo a delação premiada. Olha, troca comigo, você faz a delação e eu não te prendo. A delação premiada efetivamente veio substituir a investigação policial. Para que eu vou investigar se eu posso fazer com que aquele sujeito diga o que aconteceu? Eu abandono as formas convencionais de investigação. Eu troco a investigação por uma delação. Então, eu convido vocês a procurar um termo de delação premiada, tem vários na internet à disposição, e são originais. Vocês vão verificar que estão assinados e tem até anotações bem característicos de documentos do judiciário. Vocês podem procurar que vocês vão verificar isso que eu estou dizendo. Pessoal, sobre essa questão da prisão preventiva sendo utilizada como instrumento da ação premiada, nos convém trazer uma questão importante. Afinal de contas, qual que é o prazo da prisão preventiva no Brasil? 1 mês, 2 meses, 60 dias, 90 dias? Veja bem, você teve uma infelicidade, veio aqui para a faculdade, na hora de ir embora, cometeu lá um crime culposo, atropelou um motociclista, ninguém está imune a acidentes de trânsito, e por qualquer razão você vai preso preventivamente. Qual que é o prazo dessa prisão? 6 meses? Eu já procurei o Código de Processo Penal de ponta cabeça e não tem prazo. Infelizmente, adianto aos senhores que nós temos uma cultura do não prazo. Ou seja, o Código de Processo Penal ele não estabelece o prazo da prisão preventiva. Fica a livre argumentação do juízo. Essa prisão é útil, essa prisão é necessária, então não tem prazo. Se demorar 5 anos para você ter um trânsito de um processo de uma condenação efetiva, o cidadão pode ficar 5 anos preso. Isso é um absoluto, total e restrito retrocesso. Se nós observarmos países como Espanha, o prazo máximo de uma prisão preventiva é 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano em casos excepcionais. E mais, na Espanha, quando o juiz decreta uma prisão preventiva e é interposto um recurso pela defesa, o juiz tem um prazo máximo de 30 dias para julgar esse recurso. Se esse recurso não for julgado no prazo máximo de 30 dias, automaticamente significa que o sujeito que teve sua liberdade tolhida será colocado em liberdade. Vamos pegar a Alemanha. A Alemanha fala que o prazo máximo de uma prisão preventiva é de 6 meses. E o juiz fica obrigado, fica vinculado a rever a necessidade dessa prisão preventiva a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, o juiz tem que justificar a necessidade de manter aquela prisão ou não. Portugal também tem prazo para a prisão preventiva. Itália não tem, segue o sistema brasileiro. Na verdade, o nosso sistema brasileiro imita o sistema italiano. Agora, vejam vocês, o Código de Processo Penal do Paraguai ele é mais avançado que o nosso. Ele tem prazo para a prisão preventiva. Então, o sujeito ele sabe quanto tempo vai durar aquela prisão cautelar. Sabendo quanto tempo vai durar aquela prisão cautelar, obviamente que se torna mais
paritário, mais leal, temos paridade real no sentido do sujeito decidir se fará ou não a tal delação premiada nesse contexto. Portanto, a prisão não poderá ser utilizada como mecanismo para se forçar uma delação premiada. Eu troco com você a sua prisão cautelar pela delação. Você faz a delação, fala o que eu preciso saber, já que eu, Estado, sou incompetente para conseguir produzir a prova, e eu te coloco em liberdade. Eu coloco uma tornozeleira eletrônica em você, desde que você compre a tornozeleira eletrônica, porque eu não tenho para te fornecer. Aí você vai no processo e fala, doutor, conceda a revogação da prisão preventiva de João e aplique uma das medidas cautelares, por exemplo, monitoramento eletrônico. Ele compra a tornozeleira eletrônica, o juiz justifica, não, isso não existe. Mas lá na Lava Jato existe. Agora pede aqui para você ver. Isso não existe. Muito bem. Minha gente, fechando, no Código de Processo Penal do Paraguai, tem a previsão de 6 meses de prisão preventiva e tem um instituto mais avançado, um pouco mais avançado. Se o processo iniciar e se o processo não terminar num prazo máximo de 3 anos, doutor Marcos, 3 anos, ocorre automaticamente a extinção da punibilidade do réu. Ele sequer será julgado se o processo não começar e não terminar no prazo máximo de 3 anos. Gente, eu tenho um processo no escritório que eu comecei a atuar, processos criminais que eu comecei a atuar em 2007. Nós estamos em 2017. O processo está em andamento. Não acaba nunca. A situação do sujeito que eventualmente teve seu direito violado por aquele réu, praticamente ficou impune, já se passaram 10 anos. O acusado tem a sua situação resolvida, porque o processo não acaba nunca. O juiz se torna moroso porque é um processo a mais para ele trabalhar. O membro do Ministério Público também não entra em celeridade nos casos mais importantes, porque ele sempre tem aquele processo parado. Agora, você pega esse processo que está de 2007 até 2017 e multiplica por 10 mil. E você vai ter a demanda real de processos extremamente morosos no nosso judiciário. Depois, convido os senhores a fazerem a experiência. Vão até o Tribunal de Justiça. Nós temos as visitas monitoradas, que a professora Cátia, a professora Renata promove. Vão assistir o julgamento de um recurso de apelação no Tribunal de Justiça. Eu vou resumir para vocês como é. Processo número 2.342, traz de roubo qualificado, eu, relator, voto pela manutenção da sentença de primeiro grau. Como vota o revisor? Acompanha o relator. Como vota o terceiro juiz? Acompanha o relator. Próximo processo. São julgados 300 recursos por sessão. Dessa forma. Então, e por que eu estou falando isso para vocês? Efetivamente existe uma disparidade na aplicação e na distribuição, não só da lei, mas da justiça como um todo. Eu olho para vocês agora e vejo um ar um pouco preocupado, um pouco carregado. E eu fico aliviado quando eu vejo que vocês estão preocupados. Porque vocês são jovens e eu, com muita humildade, entrego a bola para vocês e digo, resolve esse problema. Você vai ter que ajudar a nossa sociedade a solucionar esse problema anacrônico, não só dos defeitos na legislação, não só nesse vácuo que tem a legislação, mas como na própria instrumentalização do direito como um todo. Sobre a delação premiada, pessoal, veja que coisa interessante. A delação premiada é feita entre o delator, entre o traidor e o Ministério Público, que vai dar a ele alguns benefícios, algumas vantagens. Então veja, o juiz fica equidistante das partes e somente ao final faz a homologação dessa delação premiada. Espera um pouquinho, nessa negociação vale tudo? Porque quem disse que o Ministério Público Federal, quem disse que o Ministério Público Estadual tem legitimidade para prometer ao réu que ele não será condenado num processo crime? Quem disse que o Ministério Público tem legitimidade para prometer ao réu que, ainda que ele venha a ser condenado, ele ficará em regime aberto? Porque, como eu disse a vocês, nós estamos numa justiça comercial, numa justiça flex, numa justiça empresarial. Eu vou fazer um acordo com o Ministério Público
que nós combinamos ali será cumprido. E esse direito penal? Porque quando nós pegamos lá o Código Penal, o professor Márcio está aí, vai concordar comigo, o artigo 33 fala, se o sujeito praticar um crime com a pena superior a 8 anos, é regime fechado. De 4 a 8 anos, regime semiaberto de cumprimento de pena. Até 4 anos, regime aberto. Então, essa foi a propositura, essa foi a base que o Código Penal nos deu. E aí eu vou ver o acordo de delação premiada, eu vou ver um sujeito que está condenado a 45 anos e que terá o cumprimento de pena em regime aberto. Então, quem conferiu legitimidade ao Ministério Público para fazer esse tipo de acordo? Então, é uma coisa que nós temos que pensar. E quem garante que esse tipo de acordo efetivamente será aceito pelo juiz? Então, tem várias situações anacrônicas dentro da delação premiada que precisam ser observadas, precisam ser trabalhadas. Outra questão. Imaginemos o seguinte. Você é procurado por alguém para fazer um acordo de delação premiada. Ou você é um membro do Ministério Público. Eu pergunto a você, cabe retratação da delação premiada? Ou seja, eu fiz a delação premiada, falei tudo que eu sabia, entreguei documentos, entreguei mídias, entreguei fotos, entreguei celulares, etc, etc, etc. E aí, tudo bem, estou fazendo aqui um acordo, foi formatada uma minuta, e aí passando 2 dias eu falo assim, sabe o que acontece? Não quero brincar mais não, eu estou desistindo, eu não vou assinar essa delação premiada. Espera um pouquinho, mas eu já contei toda a história, entreguei documentos, mídias, fotos, CDs, etc, mala com 500 mil reais. E aí, eu posso desistir da delação premiada? Eu posso me retratar da delação premiada ou não? É uma questão que vem perturbando os pensadores do direito. Bom, surgiram 2 correntes majoritárias. Primeira, se eu assinei a minuta, fazendo a delação premiada, eu não posso mais desistir da mesma. Não posso mais desistir. Ah, e os meus documentos? Se eventualmente você entregou esses documentos, eles vão ser utilizados como prova. Sim, porém, não serão utilizados como prova contra você, mas contra a pessoa que você entregou, contra a pessoa que você delatou. Segunda corrente. Somente esses documentos entregues, as informações dadas, produzirão efeito caso a delação tenha sido homologada judicialmente. Se o juiz já tiver homologado esse termo de acordo dessa delação premiada, então não cabe a retratação, os documentos serão utilizados como prova. Se o juiz ainda não tiver homologado essa delação premiada, então pode-se retratar sim e os documentos serão entregues, devolvidos, restituídos. Porém, a partir do momento que os documentos já foram entregues, foram analisados, o Ministério Público já sabe dessa prova. Ele vai usar. Então, fazer a retratação da delação premiada não é um bom negócio. Você já entregou tudo e não vai ter nenhum benefício. Tá? Pessoal, outro assunto importante. A delação premiada, ela tem no seu bojo o seguinte: quando o cidadão ele assina a delação premiada e ela será encaminhada para o juízo para ser homologada, tem uma cláusula em que ele renuncia todos os seus direitos fundamentais. Então, ele diz o seguinte: eu estou desistindo dos recursos interpostos, dos habeas corpus que eu dei entrada, da defesa técnica. Veja, os nossos direitos fundamentais, mais especificamente o direito a uma defesa técnica, pode ser negociado, segundo o texto constitucional? Não! Ninguém pode ser processado, julgado e condenado sem uma defesa técnica, por mais absurdo que seja o crime. E nos termos de acordo das relações premiadas, o réu ele está abrindo mão de todos os seus direitos fundamentais. No meu ponto de vista, esse tipo de delação ela é completamente
absurda, completamente nula, completamente inconstitucional. Eu não posso abrir mão dos meus direitos pessoais, fundamentais, etc, etc, etc. Mas é uma cláusula que vem contida em todos os termos de acordo de delação. É uma questão que os senhores devem refletir, devem meditar, devem... Porque se você diz que você não quer mais a sua defesa, porque você está falando alguma coisa, falando um fato sobre um determinado assunto. Mas se posteriormente ocorrer um outro fato correlacionado com essa questão colocada contra você, ao qual você não quer fazer uma negociação e sim se defender, como irá se defender se já abriu mão dos seus direitos? Então, é uma questão complexa. Eu entendo que jamais direitos fundamentais podem ser negociados, porque são efetivamente a base e a construção da nossa Constituição. Já estou chegando aí do meio para o fim, pessoal. Fiquem nervosos não, que já está acabando. Vou ser rápido para dar tempo de vocês terem aula ainda, hein? Certo, professor Renato? O Renato está de olho. Pessoal, dois detalhes importantes que nós temos que dizer aqui. A delação premiada ela só poderá ser homologada pelo juiz. O juiz poderá recusar a homologação dessa delação premiada se ele entender que ela não segue os requisitos legais. Ela não tem os requisitos legais. Outra coisa, essa delação premiada, ela jamais, ponto importante, jamais poderá ser utilizada como única prova para a condenação de alguém. Então, veja, quando o sujeito faz um acordo de delação premiada e entrega tudo o que ele sabe sobre uma determinada pessoa, ainda existe a obrigação de se levantar provas, levantar elementos, para dar substância a essa delação premiada elaborada. Esse documento de delação premiada jamais, segundo o texto da lei, poderá ser utilizado como prova exclusiva para alicerçar a condenação de alguém. Então, é muito importante isso. Em que pese, a minha opinião pessoal, de que sempre vai ter um jogo retórico, um recuo retórico que vai ser utilizado para dar força para aquela delação, para condenar alguém sem outro elemento probatório. Enfim, essa é a minha visão. Pessoal, além dessa questão, desses instrumentos, desses meios de prova, por quê? Delação premiada, agente infiltrado, nada disso é prova judicial, efetivamente. Isso são meios de obtenção da prova. Meios de obtenção da prova. Além desses meios de obtenção da prova, nós verificamos que outras violações de direitos e garantias fundamentais vêm ocorrendo. Os senhores podem consultar, que lá tem diversos trechos de audiências, que agora vocês sabem que as audiências são gravadas em vídeo e áudio. Então tem vários trechos de audiências presididas pelo juiz Sérgio Moro, em que você vê claramente violação de ampla defesa, violação de contraditório, a diminuição da paridade de armas entre acusação e defesa. Eu vi um vídeo recentemente em que os advogados foram fazer uma defesa na Lava Jato, de um dos réus, dos co-réus da Lava Jato, e na hora da audiência o advogado levantou o dedo, levantou uma questão preliminar e disse o seguinte, falou, excelência, hoje é dia 15, ontem, dia 14, à noite, por volta de 18 horas, foram juntados diversos termos de delação premiada de vários outros casos a esse processo. Eu não tenho condições de fazer uma defesa garantindo a ampla defesa, garantindo o contraditório, garantindo o devido processo legal. Hoje, eu não tomei ciência desses documentos que foram anexados ontem. Eu preciso de prazo para estudar esse processo. Sérgio Moro disse simplesmente,
essa questão já foi analisada, vai ter audiência. Os advogados insistiram. E aí vocês vão ver que começa realmente uma discussão, um debate, e aí ele fala, essa questão está indefinida, corta a gravação. E acaba a gravação. Por que ele mandou cortar a gravação? Se o processo é público. É um preceito constitucional, o princípio da publicidade. Se o processo é público, o debate é de direito, por que ele mandou cortar a gravação? Eu, na minha modesta visão, se fosse um daqueles advogados, eu me levantaria e iria embora. Eu não faria audiência. Porque como é que eu vou fazer uma audiência sem conhecer a prova do processo? A audiência é hoje. Foram anexadas 1000 páginas para serem estudadas, provas importantes para o desvio do processo. Ontem, eu preciso de prazo para estudar esse processo. Como é que eu tenho um processo com ampla defesa, com contraditório, com devido processo legal, sem poder ter acesso à prova dos autos? Eu levantaria e iria embora. Os advogados arguíram lá as nulidades, etc., mas ele mandou efetivamente suspender a gravação. Outra audiência que nós vimos, que também está sendo bastante divulgada, principalmente na internet, é de um interrogatório. O que acontece no processo penal? Quando o sujeito está respondendo a um processo, ele tem que saber efetivamente qual é a acusação que está sendo imputada contra ele. Tem que saber quais são os fatos levantados contra ele. Então o sujeito, quando chega para fazer uma audiência, ele sabe, estou me defendendo de tais fatos. Fato A, B e C. E aí o juiz começou a fazer perguntas de fatos que não tinham absolutamente nada a ver com aquela acusação feita pelo Ministério Público. Diziam respeito a um outro processo. E aí o advogado interviu, falou, excelência, o senhor não pode perguntar, fazer essas perguntas, questionamentos que está fazendo, porque não constam da acusação inicial, não guardam relação com esse processo. E daí ele respondeu, doutor, não me interessa a sua opinião, eu vou perguntar o que eu quiser. Então, esse é o nosso processo penal dos dias atuais. Muito me preocupa que é possível, pessoal, punir garantindo e garantir punindo. Ninguém está aqui pregando que tenha impunidade, longe disso. O que nós queremos apenas é que sejam seguidas as regras do jogo. Eu preciso conhecer as regras do jogo para evitar um doping processual. Eu preciso de um jogo que tenha regras paritárias para que você possa fazer uma ampla acusação e para que você possa fazer uma ampla defesa e, a partir disso, condenar sem dó e absolver sem dó. Isso é o jogo processual, isso é o jogo democrático. Condenar sem dó quando tem prova e absolver sem dó quando não tem prova. Isso é o jogo democrático, isso é o jogo processual. Infelizmente, o que nós observamos hoje são dopings processuais. Dopings processuais. Ao meu ver, os fins não justificam os meios, não no Estado Democrático de Direito. Minha gente, entrando já numa linha final, só para os senhores possam ter ideia, foi divulgado recentemente, no dia 29/6/2017, dados a respeito dos julgamentos do processo da Operação Lava Jato. Eu vou ler textualmente a notícia para que vocês possam ter uma ideia geral. Diz o seguinte: dos 43 casos de Moro que chegaram ao tribunal, 12 resultaram em absolvição. Ou seja, dos 43 processos que teve sob a presidência, 12, dos 43 que ele condenou, 12 foram absolvidos. Desses 43, 13 processos tiveram aumento de pena, 5 redução e 13 foram mantidos. Ou seja, para esse universo de 100% de casos que ele julga, 70% dos casos que ele julga são, de alguma forma, reformados. Ele julga mal, tanto para menos quanto para mais. 70% dos casos que ele julga são reformados nas instâncias superiores. Isso, minha gente, é uma prova matemática de que um processo penal
sem observância das fórmulas, formalidades e garantias, redunda num julgamento apressado, num julgamento a priorístico, que vai gerar, no final de tudo, uma conta alta a ser paga e uma grande injustiça. Né? E se estivesse julgando bem, não teria esse índice de 70% de reforma nas suas decisões. Né? Minha gente, em linhas finais, quero deixar 2 pontos fundamentais para vocês. Primeiro, forma no processo penal é igual a garantia. Forma é igual a garantia. Se você tem uma forma violada, você tem um direito, você tem uma garantia que está sendo violada. E é possível, sim, punir garantindo e garantir punindo. Basta boa vontade, basta a inteligência, basta a observância de todos esses preceitos, de todos esses instrumentos, basta uma leitura constitucional do processo para garantir punido e punir garantido. Eu vou abrir a palavra para alguém que queira fazer alguma pergunta, queira trazer alguma questão, menos o Felipe Casimiro, que está com a palavra passada, senão é brincadeira. Já aproveito para agradecer a presença de todos. Eu sei que hoje vocês esperavam o doutor Eugênio Malavasi, eu também. Eu espero que ele conte o júri que nós fizemos juntos no ano passado, que eu ganhei dele, aqui no Fórum de Santos. E ele foi realmente muito leal, como sempre foi brilhante na sua exposição e com certeza ter debatido com ele nesse júri que nós fizemos no ano passado foi muito engrandecedor da minha pessoa. Meus amigos, quero agradecer vocês pela paciência, pela amizade, revendo os alunos aí, ficaram de férias, realmente tinha uma saudadezinha de vocês, pequenininha, não, mentira, foi grande. E dizer o seguinte: amem a profissão que vocês escolheram. Amem a profissão que vocês escolheram. Nem todo mundo, como eu, por exemplo, vai ser um Cassione da vida. Nem todo mundo vai ser um Malavasi da vida. Mas a maioria de nós somos pessoas normais, que cumprem seus prazos, que são diligentes, que são honestas. Então, minha gente, não desanimem, foquem no estudo, busquem os seus objetivos. Eu tenho uma máxima que eu sempre gosto de dividir, que diz o seguinte: tente sempre agarrar as estrelas. Se você não conseguir agarrar as estrelas, pelo menos no final não ficará com suas mãos cheias de barro. Muito obrigado. Um grande abraço. Pode. Bom, na verdade, boa noite a todos. Eu também vou até policiar um pouco. Acho que tem muita gente querendo perguntar, porque o tema realmente é dos mais prazerosos. Mas eu gostaria de cumprimentar o professor Henrique. Eu acho que eu, como alguém fora do direito penal, conseguiu entender, parece, com a maior tranquilidade do mundo, né, mas que ao mesmo tempo também fez observações da forma da advocacia combativa que ele exerce, mas sem perder a ternura que é peculiar e a classe. Né? Acho que isso é importante. Por que eu falo isso? Porque hoje, talvez, Henrique, nós sofremos do grande mal do julgamento, como nós, e aí você pontuou alguns números que são importantes para essa gama de estudantes nossos, mas os julgamentos hoje que estão pautados na lei e também pautados na questão social. Né? Existe talvez uma grande dificuldade e necessidade de quem julga, né, de responder à sociedade que tanto clama por justiça. E isso me preocupa um pouco, como deve preocupar a reflexão aqui de todos nós que operamos no direito. Nós estudamos o direito para que a gente possa realmente fazer um processo legal, para que a gente possa ser o cumpridor da lei. Que às vezes o cumprimento da lei pode ser até contrário à opinião popular, mas que é nisso que nós devemos basear. Né? A opinião pública, a opinião de todos, eu acho que deve ser encarada sob o ponto de vista extraprocessual. E aí seria um grande complicador, principalmente que opera na defesa do direito, como a advocacia criminalista, da área criminal e tantas outras. E esse ponto, e
você observou muito bem isso aqui na palestra de hoje, eu acho que tem que ser um ponto aí de reflexão profunda, não é? Nesse afago que a sociedade tem hoje de querer justiça, e principalmente quando envolve problemas como esse com a questão de políticos. E você foi corajoso, porque hoje em dia você falar que na operação, como a condução coercitiva do Lula estava equivocada sobre o aspecto processual, é uma meia dúzia, quase não te vaiar, né? Porque você sabe qual a opinião pública que é formada nos dias de hoje. Então, eu acho que essa reflexão, e para nós que somos operadores do direito, e saber a necessidade e a essência do estudo cada vez mais aprimorado da lei, das regras jurídicas, e deixar que a perturbação social não acabe atrapalhando naquele conteúdo do teu dia a dia, né, do regramento do qual você estuda, isso é uma dicotomia que você tem que saber trabalhar muito bem para que isso não possa se externar aí dentro, né, desses super-heróis jurídicos que aparecem a todo momento. Só para que, eu até achei que você ia lembrar disso, naquela operação, e não muito distante assim, acho que da memória de vocês, teve uma operação recente, uma operação chamada Satyagraha, que também dos mesmos moldes como essa, da Lava Jato. O resumo da ópera: um delegado de polícia federal, que ali também foi o grande herói da nação, hoje está fora do foragido, condenado. O procurador do caso foi afastado do caso do Ministério Público Federal e o juiz hoje está numa vara aí no interior, né, sob várias suspeitas do processo. Justamente por quê? Porque burlaram a lei em diversos aspectos, né, para dar satisfação para a Veja, para a Globo e aí uma série de outros mecanismos de televisão que a gente sabe como é que funciona a opinião pública. Então, tem que tomar cuidado. Outro ponto que faltou também, que eu acho que é importante a gente fazer a reflexão, é a dobradinha que a gente fala das operações com a mídia. Né? Isso tem que tomar muito cuidado. Veja, o ministro da Justiça não sabe da operação, mas o repórter da Globo sabe, o repórter do Estadão sabe. Né? Você liga a televisão, você sabe antes que o ministro. E como é que isso funciona? Por que isso acontece? É esse tipo de decantação que a gente tem que fazer das informações para que a gente possa, de fato, acreditar na justiça da qual a gente estuda. Né? Acho que isso, o Henrique foi extremamente assim, profundo, sem também perder a grande classe e elegância qual é a peculiar. Eu acho que você está de parabéns. O tema realmente é dos mais relevantes e dava para ficar aqui horas e horas discutindo. Mas vocês aí que estão, quem está começando, que já está no final do curso, que não percam, né, o estudo, o direito das ruas. Que não percam, não façam com que o ouvido nas ruas possam prejudicar e influenciar o teu julgamento. Porque é aquilo que a gente fala, um processo mal feito traz consequências, né? Um processo mal feito, uma condenação mal feita traz consequências. E tudo que está acontecendo no Brasil hoje não são nós que vamos debater. A história vai contar como nós contamos aqui, o professor Henrique contou, e como a história vem contando de erros atrás de erros que nós cometemos. Uma forma de querer fazer justiça, não ser de querer falar da resposta para o povo, a história vai contar depois quem foi que pagou por isso. Né? Infelizmente, tem que se tomar cuidado no momento delicado que a gente vive. Lava Jato, sim, né? Acho que a Operação Lava Jato, as operações que vêm acontecendo, sim, desde que não descumpram 1 centímetro sequer da regra da qual nós estudamos dia e noite. Eu acho que esse é o recado, né, de uma tal forma que eu também me preocupo muito, porque falo isso porque estou aí também já mais de 10 anos na vida pública. Graças a Deus também não é minha obrigação, né? Eu não respondi um inquérito para ser arquivado, mas eu vejo hoje, você tem a promotoria de justiça, né, de um lado, com o anseio, com a fala de querer resolver os problemas, e de outro lado você tem a advocacia pública tentando resolver e segurar, né? Parece um goleiro para 30 atacantes. E ainda você tem a opinião pública a todo momento influenciando tudo isso. Mas acho que isso aí é uma reflexão que a gente tem que fazer. A sociedade precisa decantar e depurar um pouco mais, talvez, esse momento, para que a gente possa, lá na frente, ver aí os caminhos, né, e quem estava certo e quem estava errado nessa altura do campeonato. Mas acho que você está de parabéns, Henrique. Gostei bastante mesmo. Bem, eu não quero roubar o tempo dos alunos para fazer perguntas, mas eu não quero cometer o pecado de omissão, e eu queria publicamente manifestar os meus cumprimentos ao Henrique pela qualidade e pela utilidade da sua palestra. Até que, além do mais, como professor de ciência política que acredita na democracia, eu não aceito acordo do pescoço com alguém do tipo. Então, eu quero publicamente manifestar, cumprimentar o Henrique pela qualidade e pela utilidade da sua palavra. Não quero roubar mais tempo. Obrigado, professor.
Pessoal, só antes de passar a palavra, só com base no meu querido amigo Leandro falou, dizer o seguinte: hoje, não sei se vocês perceberam, mas hoje existe um protagonismo muito grande do direito. O direito hoje surfa uma onda esperando que surja um programa tipo Big Brother, que vai colocar juiz, advogado, promotor, desembargador, tudo junto e vai ficar observando durante 3 meses para ver o que acontece. Mas é verdade, hoje, se eu perguntar para algum de vocês aqui, se você sabe o nome de pelo menos 3 ou 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, você sabe. Às vezes você não sabe a escalação do seu time. Agora, você sabe quem foi um Gilmar Mendes, você sabe que um dos ministros do STF faleceu num acidente de avião. Inclusive, no dia que ele faleceu, eu estava num avião e fiquei com muito medo, porque o meu avião não descia, ele ficava rodando e o piloto dizia: nós não vamos mais descer em Congonhas, nós vamos para Campinas. E, enfim, é nessa hora que você testa realmente a sua fé. Então, nessa hora que eu pergunto a você que é ateu, se você realmente continua sendo ateu mesmo. Mas o direito está no protagonismo. Você conhece, você sabe quem é o Sérgio Moro, você sabe o que é um promotor. Eu vejo, eu converso com pessoas humildes, a pessoa fala: não, mas eu vou na promotoria do meio ambiente, eu vou da cidadania. Então, as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, o direito está num protagonismo muito grande. Agora, minha opinião pessoal sobre a Operação Lava Jato, é claro que ocorreu, sim, a criação dos mecanismos legais, mecanismos processuais, mecanismos de obtenção e gestão da prova, através da Lei 12.850/13. Hashtag fica a dica, se eu fosse você, eu estudava a Lei 12.850/13. Fica a dica. Mas acho que o grande responsável por essa mega operação e por estar sendo desvendado todos esses casos de corrupção, etc, 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 foi a revolução da informática. Eu acredito que se não existisse a possibilidade de grampos telefônicos, interceptação telemática, obtenção de e-mails, escuta ambiental, hackeamento de computadores, seria impossível conseguir descobrir tantas mutretas, tantos desmandos, tantos desvios como a gente vê no Brasil. Só para concluir essa questão que o Leandro levantou, outro dia eu estava assistindo um filme na TV do Al Pacino, e ele é um policial, o Al Pacino sempre é um policial que está investigando alguma coisa. Ele dizia assim: nós temos que prender essa gangue que está assolando Nova York, porque esse golpe que eles vão dar, eles vão conseguir levantar 200 milhões de dólares. Eu pensei: 200 milhões de dólares? Aqui são bilhões, 150 bilhões, 2 bilhões para um, 3 bilhões para o outro. O que são 200 mil dólares? Em resumo conclusivo, não podemos ter ídolos. Eu acredito que o Sérgio Moro não é o super-herói da direita. Até porque, como muito bem colocou o doutor Leandro, em resumo conclusivo, quem nos defenderá da bondade dos bons? Quem nos defenderá da bondade dos bons? Alguma pergunta? Filho do Borba aqui, ó. Filho do Borba. Borbinha ali, ó. Pessoal, boa noite. A minha pergunta seria com relação aos infiltrados. Até então, houve uma paralisação desse tipo de ação, porque policiais acabavam se envolvendo diretamente com crime, e muitos ficavam drogados ou enfim. E uma questão da Constituição fala que ele é direito de saber quem cometeu. Nesse caso, como fica essa situação? Porque ele está infiltrado, está teoricamente mantido anônimo, só que vai ter uma hora que, por
judicial. Tanto que isso foi uma coisa que acho que houve um cessamento referente a essa situação, porque mesmo no sentido da lavagem, que são o crime de pessoas com potencial menor, mas menos agressivo do PCC, mas pode dar também um problema. Fazendo uma analogia, no caso do PC Farias, não é para o pobre, e ali não foi suicídio, sim homicídio. Né? Como fica essa relação? Bom, primeiramente, boa, interessante sua pergunta, bem colocada. Gostoso quando a gente percebe que a pessoa, o aluno está interagindo, entendeu? Absorveu isso que faz valer a pena cada momento. Bom, diante do que você perguntou, eu vejo duas situações. Primeira situação, o Código de Processo Penal prevê que qualquer do povo pode prender outro, desde que a pessoa esteja em flagrante delito. Então, se eu sou esse qualquer do povo e vejo que alguém está ocorrendo em flagrante delito, vou lá e efetuar a prisão, obviamente que aquela pessoa que eu estou prendendo naquele momento não sabe quem eu sou. Porém, que diz o Código de Processo Penal indica é isso. Na sequência, essa pessoa que efetuou a prisão será identificada nas peças do inquérito. Então, ele vai vir a ficar sabendo. No caso do infiltrado, no mesmo sentido. A princípio, ele pode não saber quem prendeu no flagrante, mas posteriormente será identificado no corpo do inquérito. Segunda situação dentro do infiltrado. Não necessariamente quem infiltrado e fez toda a investigação será aquele que efetivamente vai efetuar a prisão. Porque às vezes o sujeito que vai ser preso, ele não está sendo preso em flagrante delito. Ele será preso por força de uma ordem judicial, que eu posso chamar, dependendo da situação, de prisão temporária ou prisão preventiva. E aí, obviamente, que ele vai saber que quem está determinando a sua prisão é o juiz. E aí essa ordem judicial será cumprida. Certo? Pega leve. Boa noite a todos. Inicialmente, parabenizar o professor Henrique pela palestra. Um tema bastante interessante. E destacar a grandeza da palestra ministrada. E dizer que é uma alegria poder pedir a cadeira internacional possível. Dizer que é uma responsabilidade muito grande pelo teor do conhecimento que Vossa Excelência possui na temática. Eu destaquei aqui dois temas, dois tópicos sobre o tema de hoje, que trata-se do agente infiltrado e da ação controlada. O primeiro quesito aqui do agente infiltrado, a aplicabilidade da lei de proteção a testemunhas, dependendo do gancho da pergunta do colega, diante dessa identificação, né? Se seria aplicável a lei de proteção a testemunhas a esse agente infiltrado que prestou um serviço, a princípio, relevante para uma instrução processual e informação da prova. Com relação à ação controlada, a gente verifica que um dos pensadores do direito, um dos artigos envolvidos por essa temática, porque dentro do sistema penal nós temos as figuras destacadas, o papel do juiz, que deve ter a imparcialidade para poder proferir a sua sentença, né? Seu convencimento, as partes, o Ministério Público de um lado, defesa do outro, produzindo as provas durante a instrução penal, e na ação controlada e a relação ao agente infiltrado depende de uma ordem, uma autorização judicial para que isso ocorra. O debate que eu quero colocar aqui nesse sentido é se não haveria uma contaminação dessa prova e criando já um juízo de valor prévio e contaminando a imparcialidade do juízo para que ele possa ser totalmente íntegro na aplicação, na usuria da sentença. Eu queria debater esses três tópicos, então, a questão do agente infiltrado e a lei de proteção de testemunhas, e eventualmente a questão
para quem facilitar o juiz na avaliação da prova da instrução penal. Bom, antes de responder, dizer também a honra, o prazer de tê-lo aqui na cadeira de Direito Penal, dividindo as turmas, dividindo as alegrias, as preocupações, de ajudar cada um desses alunos, desses jovens, alguns não tão jovens, mas experientes, conduzi-los para um futuro profissional, seja na área da advocacia, promotoria, Ministério Público, magistratura. Eu fico muito feliz de saber que você divide esse caminho comigo em razão da sua competência, do seu profissionalismo e da sua lealdade. Respondendo ao seu questionamento, talvez os mais jovens, os primeiro, segundo, terceiro ciclo, não tenham verificado a profundidade do que foi perguntado pelo professor Márcio. A bem da verdade, o que ele quis me perguntar foi o seguinte: existe um juiz das garantias no nosso processo penal? Porque em outras legislações, o juiz que faz a instrução não é o juiz que julga. Ou seja, no Brasil nós não temos essa figura. O juiz que prepara as provas, o juiz que defere que um policial seja um policial infiltrado, o juiz que defere uma ação controlada, é o mesmo juiz que vai dar uma sentença. Então, o que o professor Márcio perguntou? Ao passo que ele defere a infiltração de policial, ao passo que ele defere uma ação controlada, ao passo que ele defere uma prisão preventiva, ao passo que ele defere uma busca e apreensão, ele já não está contaminado com aquela prova, no sentido de fazer um pré-julgamento? Já que eu deferi essas provas, eu irei condenar o réu? Veja, respondendo a sua pergunta, eu entendo que sim, nós deveríamos ter no nosso sistema algo para garantir essa imparcialidade do juiz, como um juiz de instrução, que tem contatos com as provas, prepara as provas, mas nada decide. Infelizmente, o nosso sistema ele é misto, acusatório, inquisitivo. Então, nesse caminho, nós temos algumas ilegalidades, algumas ilicitudes, algo que é imperfeito. Mas isso que é o bonito do direito, que os nossos alunos, jovens, estudantes, terão a possibilidade no futuro de corrigir essas falhas. Eu entendo que sim, que ele fica assim, viciado, com certeza a prova fica contaminada, concordo com você. Sobre a infiltração de agentes, infelizmente, a gente sabe que a lei de proteção à testemunha, aqui no Brasil, ela não funciona. É diferente do que a gente assiste nos filmes americanos, que o sujeito muda um sujeito de cidade, existe um subsídio para o cidadão morar, existe um subsídio para ele sobreexistir até a sua recolocação no mercado. Por quê? A proteção à testemunha, se você fizer uma análise mais aprofundada, ela visa garantir a instrumentalidade do processo. Por quê? Se eventualmente aquela testemunha ela perecer, se ela morrer no curso do processo, eu não consigo fazer a prova para condenar fulano. Então, eu preciso condenar um cidadão perigoso, Al Capone. Qual a primeira coisa que Al Capone faz? É mandar matar as testemunhas. Então, na nossa legislação, a nossa lei de proteção à testemunha, ela não foi destrinchada, não foi debatida, não foi alimentada com verbas, porque todos os direitos que são criados custam dinheiro. Os direitos custam dinheiro. Não basta eu dizer para você, deve ter uma sala especial no fórum para se fazer o reconhecimento de pessoas ou coisas. Opa, a partir do momento que a lei fala, deve existir uma sala especial, quando a lei cria, tem que ter dinheiro para criar essa sala especial. Né? Então, a lei de proteção à testemunha é a mesma coisa. A testemunha deve ser protegida, deve ser mudada de comarca, deve acontecer isso, isso, isso. E as verbas para garantir esses direitos? As especificações dessa lei. É uma lei que tem várias aberturas, ela não é completa, ela não garante. Então, essa testemunha não funciona. Inclusive, em algumas oportunidades que eu tive de trabalhar com ela na prática, nós verificamos que a autoridade policial que vai fazer a primeira análise, será o primeiro censor na aplicação dessa lei, ele já desencoraja
a testemunha de entrar nesse programa. Com relação ao policial infiltrado, a Lei 12.850/13 deu um regramento geral. Agora é necessário uma legislação específica para dizer como é que vai funcionar, se ele vai ser removido de comarca, o que vai acontecer com ele. Isso ainda nós não temos. Somente os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, ainda rasos, porque a lei entrou em vigor em 2013. Então a gente tem pouco assunto para debater sobre isso na prática. Fica a dica para o pessoal aí que está fazendo TCC, se aprofundar nisso e trazer um pouco do direito comparado com essa nova legislação. Respondi ou enrolei? Um pouco dos dois. Dito que não tenhamos mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer o Henrique. Foi espetacular a palestra. Tem que falar. Amanhã nós continuamos falando sobre o tema, né? Nós temos o professor Leonardo, que vai vir da EBRAD falar sobre ética na Lava Jato. Conto com a presença de todos vocês. Gostaria de entregar um mimo aqui para o professor e o certificado da palestra. Um livro do Dr. Osiris. Dr. Osiris. Né? Todo mundo vai ter que ler. Obrigada pela presença de todos. Aguardamos vocês amanhã aqui. Professores, obrigada pela presença. Até amanhã, gente. Fui, bati no que nem dei uma enfeitada. Mas sabe o que ele gosta? É o lado gatinho dele, ele gosta de ser mimado, entendeu? Eu bati no que tinha que bater e rápido. Eu ia falar uma bobinha. Não queria cansar. Naquele caso do Joesley Batista, Aham.